Bem, eu agradeço imensamente o convite, isso me fez refletir sobre essa questão e nesse debate tão atual no Brasil, né? Eu não vou falar sobre a importância das fake news na determinação dos rumos políticos conservadores que afetaram os vários países recentemente, infelizmente, inclusive o Brasil. Eu tento trilhar um outro caminho, no sentido de pensar como as informações das fake news estão perpassadas pela operacionalização das diferenças. Você pode pôr a imagem para mim? Essa imagem foi elaborada pela Associação Paulista de Propaganda, uma das mais antigas associações de publicitários da América do Sul, para concorrer ao prêmio do Clube de Criação de São Paulo, realizado desde 1975, e como está escrito lá, ela foi feita pela DM9, ela ganhou o prêmio de medalha de bronze em outdoor. A frase é muito impactante, como só ia acontecer com a publicidade, né? O negócio é produzir impacto. É esse o link que eu estou fazendo entre a publicidade, ou esse mote da publicidade, que é a produção do impacto, chamar a atenção, e as fake news. Bom, nós estamos muito distante da época dos outdoors, mas o interesse primeiro da publicidade desde sua criação é o impacto, né? Seja dos produtos, seja das ideias, e especialmente das ideias disseminadas, muitas vezes subliminarmente, por meio de imagens. O tempo transcorrido entre a realização desta campanha e o momento atual não desatualiza um bordão clássico entre os publicitários. A propaganda é a alma do negócio. E aqui não me refiro somente aos interesses do mercado, mas também à politização da vida cotidiana. O politicamente correto, recorrente nas variadas mídias, deu lugar, nos tempos atuais, ao escancaramento do ódio a projetos que remetem a quaisquer menções aos direitos humanos. Especialmente no momento de polarização política que nos marca nesse momento, a popularização das mídias digitais e da internet tem estimulado a participação de sujeitos comuns na política brasileira. Com a intensificação da interface sociotécnica, as ideias são expostas, na maioria das vezes, por meios de discursos de ódio, que marcam os sujeitos e suas posições na sociedade, a partir da diferença de gênero, articulada a outras categorias de diferenciação: classe, raça, sexualidade, localização, nacionalidade, entre tantas outras. O ódio, estreitamente vinculado à intolerância e à violência, tem sido produzido a partir de ecos do que se pensa ser os movimentos sociais, a esquerda, o comunismo, o socialismo, a ideologia de gênero. Os significados desses termos, no geral apreendido a partir de apenas um título ou de um post rápido nas mídias sociais, achatam o debate. Mas, afinal, quem gosta de textão? Pergunta recorrente nas redes sociais. A reprodução automática de notícias, sem quaisquer discussões, ou mesmo sem interpelar sua veracidade, tem ganhado muitos seguidores e, na maioria dos casos, deixa ver moralidades que sustentam uma suposta ordem social. Destaco que essas reações morais não se limitam ao que tem sido chamado de fundamentalistas, mas estão espraiadas no tecido social, pelo tecido social. Nesse sentido, menos do que discutir ideias, argumento que o rechaço aos projetos pautados nos direitos tem como base a desqualificação pessoal de seus formuladores. Essa desqualificação
é visível quando termos como feministas, gays, lésbicas, negros, imigrantes, comunistas, socialistas, entre outros, são utilizados como categoria acusatória, de modo a esvaziar questões centrais imbuídas nesses termos. Se antes essa desqualificação estava encoberta pela linguagem do humor, ora reafirmando, ora reinventando convenções, e aqui eu estou usando os termos da Nathalie Emond Davis, uma reação pública viralizada pode tanto ser reafirmada, marcando posições extremamente conservadoras, quando pode levar o seu autor a dar um passo atrás, por meio de desculpas que recorrentemente usam a frase lapidar, eu estava brincando. Para dar apenas um exemplo, entre tantos que circularam pela grande mídia e pelas mídias independentes, cito a espetacularização midiática e suas reações sobre a inserção de um excerto da obra de Simone de Beauvoir no Exame Nacional do Ensino Médio, em 2015. A contestação aos formuladores da prova foi ampla e rápida, entre eles representantes do Legislativo e do Judiciário. Em sua página no Facebook, o deputado federal Marco Feliciano, opositor contumaz da introdução das discussões de gênero e sexualidade nas escolas, afirmou: essa frase da filósofa Simone de Beauvoir é apenas uma opinião pessoal da autora, e me parece que a inserção desse texto foi uma escolha adrede, ardilosa e discrepante do que se tem decidido sobre o que se deve ensinar aos nossos jovens. A frase é: ninguém nasce, torna-se mulher, é uma frase muitíssimo conhecida. Jair Bolsonaro, na época, um dos candidatos a presidente das eleições de 2018, hoje atual presidente, escreveu em sua página, no dia 24 de outubro de 2015. Nesse momento, ele tinha 8% das intenções de voto. Mais ou tão grave quanto a corrupção é a doutrinação imposta pelo PT junto à nossa juventude. O João não nasceu homem e a Maria não nasceu mulher. O sonho petista em querer nos transformar em idiotas materializa-se em várias questões do Enem. Exame Nacional do Ensino Marxista. Essa canalhada deverá ser extirpada do poder em 2018. Eu me lembro que quando eu li isso, né, e quando mostrei isso para alguns amigos, eu já fazia uma pesquisa sobre isso na época, não, um pouco depois, que eu me dei conta disso, e aí nós rimos. Bom, não deveríamos ter rido, deveríamos ter levado mais a sério. Na área do judiciário, me chamou a atenção o promotor de justiça do município paulista de Sorocaba, Jorge Alberto de Oliveira Marum, que chamou Simone de Beauvoir de baranga francesa que não toma banho, não usa sutiã e não se depila. Após a repercussão negativa, o promotor volta ao Facebook e diz que as declarações foram feitas em tom de ironia, uma forma de se desresponsabilizar pela sua virulenta violência. O ódio aos feministas tem sido apresentado em estreita vinculação com o ódio aos partidos considerados de esquerda, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, e, consequentemente, a uma intolerância à pobreza e às várias manifestações culturais, exemplo do rap, do funk, associadas às classes menos favorecidas, e miscuídas, tudo isso se miscui numa ideia de desordem social. Essa desordem foi expressa em associações da filósofa à pedofilia, popularizadas em um artigo publicado no blog Pensamento Conservador. A maioria dos comentários a esse artigo agradecia o articulista pela informação sobre a pedofilia de Simone, acusando-a de seduzir garotas virgens para Sartre e viver um triângulo amoroso. O rechaço à escolha de Simone de Beauvoir para compor o exame do Enem, baseados em fake news, afinal, quem desses contestadores conhece a obra da autora, reforçou ainda mais as
proposições políticas de vetar as discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas. Como mencionei antes, poderíamos pensar que essa contestação estaria restrita a políticos conservadores. No entanto, os comentários a esses posts mostram pessoas comuns que, mesmo contra o governo Bolsonaro, eu estou terminando, apoiam algumas de suas ideias. Talvez a mais contundente seja a afirmação de que homem e mulher são definidos pelo sexo, e seu comportamento, em vários âmbitos, deve ser coerente com a norma estabelecida, o que determinaria a posição social dos sujeitos, claramente perpassada por julgamentos morais. Essa discussão tem sido enfrentada nos últimos 40 anos pelas teóricas feministas e pelas teóricas do gênero. Ou seja, tudo aquilo que a gente conseguiu nos últimos 40 anos, brilhantemente, a Adriana Psitelli, outro dia, teve uma sacada num debate que nós tivemos sobre as ondas conservadoras lá no IFISH, que o Sávio estava presente, dizendo, bom, nós passamos 40 anos tentando desvincular os termos, e agora o que esse governo faz é, de novo, tentar juntá-los, que é uma forma de um mecanismo, inclusive, de controle. A intolerância, um primeiro passo para a perpetração das violências simbólicas, mas não só, pautadas por injúrias, desloca os potenciais argumentos contra a formulação de políticas de proteção dos direitos, seja das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos pobres, dos migrantes, para a desqualificação de pessoas ou grupos que assumem a defesa desses mesmos direitos. Esses discursos, proferidos de maneira aberta, rápida e despreocupada, se tornaram virais, constituindo uma espécie de tribunal de inquisição. Os comentários a essas produções, no geral, ampliam as ideias do texto original e permitem perceber como sujeitos, e não as ideias, são classificados e constrangidos a partir das diferenças. Esse constrangimento tem sido publicizado pelo pensamento conservador, cuja associação de feministas aos partidos de esquerda segue as nomeações de comunistas, feminazes, prostitutas, abortistas contra a família, tal como aconteceu nas críticas em 2015 a Simone de Beauvoir. No entanto, essa linearidade de juízos morais atribuída à direita se esvai no momento em que os comentários de gente comum, que mesmo apoiando os direitos das mulheres, dos homossexuais, dos negros, pensam que é necessário limitá-los. Ao mesmo tempo que criticam Bolsonaro ou propostas conservadoras, a exemplo da liberação do porte de armas, chamam atenção para como certos direitos, entre eles aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, apenas para citar dois, podem promover a desordem social. Nesse sentido, a viralização do ódio, seja às feministas, à esquerda, aos homossexuais, aos migrantes, parece associada à manutenção de uma certa ordem imoral, um dos pontos centrais da geração do medo de perder o controle. E eu estou falando do medo inspirada muito na Sarah Med, né, que faz uma análise, para mim, brilhante sobre quando o Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos. Né? Era o medo de ter um negro na presidência e de perder o seu lugar de poder, de perder, né, esse lugar de poder branco, heterossexual, enfim. Assim, o avanço das cruzadas morais busca manter o lugar social dos corpos marcados por diferenças, uma forma potente de não cambiar, de não mudar as relações de poder. Nesse sentido, se entende como o termo feminista e tudo que a ele é associado tem adquirido um status de categoria acusatória, promovendo uma vigilância moral sobre corpos que ameaçam ordens que sequer
manter estabelecidas. Entre elas, e talvez o norte desse governo, a imposição de um único modelo de família. Certamente, as novas tecnologias propiciaram uma mudança fundamental a partir da horizontalização da produção de conteúdos, mas não necessariamente um alargamento dos debates. O que muitos, inclusive eu, têm denominado de retrocesso, hoje eu arrisco a dizer que estava em processo de incubação. Encontrou uma ferramenta potencializadora de quaisquer ideias. Não tenho gostado do que vejo, mas o que eu gosto ou não gosto não tem muita importância. Eu sou uma cientista social, eu tenho que analisar o que eu estou vendo. Como me disse Bruno, um amigo jornalista declaradamente comunista, foi-se o tempo de conscientizar as pessoas sobre os seus direitos. Nós temos que ouvi-las e elaborar argumentos a partir daquilo que elas pensam. Isso, para mim, é o futuro, Cláudia. Muito obrigada.